alunas, tudo bem? Mais uma aula de ciências começando, sejam bem-vindos. E na aula de hoje, o nosso conteúdo são os métodos anticoncepcionais. Já ouviu falar deles? Eu acho que sim, né? Pelo menos um pouquinho aí, alguma coisinha vocês já devem conhecer. Antes da gente iniciar, então, vamos retomar o conteúdo, né? Só para a gente relembrar onde nós paramos, até onde nós já chegamos. Então, ao longo das nossas últimas aulas, nós trabalhamos a questão da reprodução. Lembram? Quando a gente viu a diferença de reprodução assexuada e sexuada, né? Falamos lá de ciclo de vida. Nós vimos que todos os seres vivos têm essa capacidade de reprodução, essa característica, e que ela é muito importante, porque ela que garante a continuidade das espécies. Nós vimos que no caso da reprodução humana, né, vamos pensar aqui do ser humano, a reprodução ela é sexuada. Por quê? Porque ela envolve gametas, o espermatozoide e o óvulo, né? A gente viu ainda as estruturas, o funcionamento do sistema genital masculino e feminino e falamos um pouquinho das doenças que afetam esses sistemas. Então, chegamos até aí. Na aula de hoje e na próxima também, tá? Nós estaremos conhecendo os métodos anticoncepcionais. Temos um quiz aqui e esse quiz diz o seguinte, ele ainda faz parte da retomada de conteúdos, tá? Olha só, tal pai, tal filho. Quem nunca ouviu essa frase, né? A frase, muitas vezes usada para destacar uma semelhança comum entre pais e filhos, né? Uma semelhança física, revela também um princípio da ciência relacionado a, na opção A reprodução assexuada, na opção B, relacionada aos métodos contraceptivos, na opção C, relacionada à transfusão sanguínea, ou a opção D, relacionada à transmissão de caracteres hereditários. Pensa bem, com base no que nós vimos de reprodução, para responder esse quiz. Vamos lá? Muito bem, então, tal pai, tal filho, né, se refere a uma semelhança. Por que a gente tem muitas vezes semelhanças com o nosso pai, a nossa mãe, né, os nossos genitores? Por conta da transmissão de caracteres hereditários. Caracteres quer dizer características que são hereditárias, tá? Então, por que esse quiz aqui, né? Para a gente lembrar um detalhe bem importante. Que como a espécie humana tem reprodução sexuada, nós, então, somos uma mistura genética que foi, né, originada através da união de dois gametas. Então, o espermatozoide do nosso pai tinha lá uma carga genética herdada dele, o óvulo da nossa mãe, né, que é o gameta feminino, a carga genética herdada da mãe, né, da família dela. Nós somos essa mistura genética. Então, embora a gente tenha semelhanças com a nossa família, mas nós somos seres únicos, né? Uma mistura de material genético e isso só é possível na reprodução sexuada. Porque você deve lembrar aí que a gente viu que na reprodução assexuada são feitas cópias do indivíduo, né? Então, não gera variabilidade alguma, ok? Seguindo, então, olha só.
Na reprodução sexuada, nem sempre tem sexo, tá? Muita gente confunde, mas nem sempre tem o ato sexual. Mas na espécie humana, especificamente falando, sim, existe o ato sexual. Qual é a finalidade do ato sexual? Pensando em animais como um todo, é garantir a continuidade das espécies, é gerar filhotes. Mas pensando no ser humano, ela pode ter essa finalidade, né? O ato sexual pode ter essa finalidade de gerar descendentes, de ter um filho ou não. Pode ter a finalidade de ser um ato de amor, de carinho, de afeto entre um casal. Porém, né, é muito importante ter em mente que o ato sexual exige muita maturidade, muita responsabilidade, coisa que muitas vezes, né, pessoas muito jovens não têm, tá? Então é super importante, né, que para ter uma relação sexual, a gente tenha uma maturidade, uma consciência, a gente saiba o que está fazendo, com quem está fazendo, né? Porque tem atitudes que não tem volta, né? E as consequências podem ser para sempre, tá? Então, se valorize, se cuide, se ame, né? Valorize o seu corpo, pensa bem antes de tomar atitudes precipitadas na adolescência, porque isso aqui tudo exige muita maturidade e responsabilidade, certo? Você já deve ter ouvido falar em métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, não é mesmo? Mas afinal, o que são eles? Para que eles servem? Quais que você já ouviu falar, que você conhece? Você já ouviu falar de alguns deles, não ouviu? Então anota aí, explica, né, o que são métodos anticoncepcionais, qual que é a finalidade deles, e aí, né, cita os exemplos que você lembra aí de cabeça. E nós já voltamos para conhecer que métodos são esses.
Muito bem. Então, olha só, esses chamados métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, eles são utilizados para evitar uma gravidez indesejada, né? Então, o método anticoncepcionais quer dizer evitar a concepção, evitar, né, que se forme um zigoto, tá? Contraceptivos, né? Mesma coisa, evitar a concepção. Então, são métodos que as pessoas vão utilizar para evitar uma gravidez, certo? Por quê, né? Porque muitas vezes o casal não quer naquele momento um filho, né? Ele quer escolher o melhor momento da vida, né? Em termos de maturidade, em termos de estabilização financeira, enfim. Então, no caso da relação sexual humana, né? O ato sexual, a reprodução humana, a gente viu que também pode ser não só para reprodução, não só para gerar descendentes, mas, né, que envolve, né, a questão de um casal, né, se amar. Então, muitas vezes, se eles não querem ter um filho naquele determinado momento, eles vão fazer o uso desse anticoncepcional, de algum desses métodos, tá? Para, né, escolher qual é o melhor momento que eles julgam ser para ter esse filho, ok? Então, essa é a finalidade dos métodos anticoncepcionais. E que métodos são esses? Existem vários, tá? A gente vai começar a conhecê-los nesta aula e continuaremos na próxima. Então, olha só, como que agem os métodos anticoncepcionais? Então, eles vão impedir a fecundação, que é o encontro, né, do óvulo com o espermatozoide, ou ainda, eles vão impedir a implantação lá do embrião no útero. Vão impedir que o zigotinho se grude, se fixe lá no útero, né, e que se desenvolva, tá? Então, tem várias formas de ação, né? Muda de um para o outro, a gente já vai começar a entender. E eles vão ser classificados de acordo com o seu mecanismo de funcionamento de ação. Vamos conhecer, então, alguns ao longo dessa aula, né, e da próxima. Vamos lá. Então, quais são as categorias, os tipos que existem? Existem os métodos chamados de barreira, existem os métodos chamados comportamentais, os métodos hormonais, os cirúrgicos e ainda os intrauterinos, tá? Então, são vários tipos de métodos que existem e nós vamos começar a conhecê-los agora. Métodos de barreira. O que são esses métodos de barreira? Se o nome já diz barreira, né? É porque realmente ele faz uma barreira que impede o encontro do espermatozoide com o ovócito. E aí, claro, se os dois não se encontrarem, não forma zigoto, portanto, não forma um novo ser humano, né? Não tem gravidez. Esses métodos chamados de barreira, eles costumam ser muito eficientes, tá? Então, se usado corretamente, ele tem poucas chances de falha. E, ao mesmo tempo, eles são bastante simples, né? O uso deles é bem fácil. Mas que método é esse, então, de barreira? Vamos conhecer? Olha só. A camisinha. A camisinha, né, é um método bem famoso, bem conhecido, ela é um método de barreira, tá? Ela vai fazer uma barreira, né, em volta, né, por fora do pênis, impedindo que os espermatozoides lançados na ejaculação entrem no canal vaginal. Portanto, não haverá fecundação, né, muito menos gestação aí, certo? A camisinha é um método de barreira que não só protege contra uma gravidez indesejada, mas ela tem uma outra proteção que é muito importante, que é a questão de proteger contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Muita gente conhece como DST, né? Doença sexualmente transmissível. Então, proteger dessas doenças é também fundamental, né, para a saúde. Um ponto vantajoso da camisinha é que ela não tem contraindicação. Então, qualquer homem, né, poderá fazer o uso dela. E ainda, ela não precisa de uma prescrição médica, né? O médico não vai passar uma receita, a pessoa vai conseguir comprar na farmácia, vai conseguir pegar, inclusive, gratuitamente no posto de saúde. É um método seguro, sim, se utilizado da forma correta, tá? Então, ela é uma capinha, né, que vai revestir o pênis, feita de látex, um tipo de borracha, tá?
flexível, bem resistente, né? E falando de camisinha, temos uma questão aqui para você pensar um pouquinho. Olha só, embora a camisinha masculina, método muito utilizado, né, seja bastante eficiente, são necessários alguns cuidados para que ela não falhe. Você saberia que cuidados são esses que é preciso tomar? Explica aí, anota aí no seu material e nós já vamos retornar aqui para conversar sobre isso. E então, quais são esses cuidados, né, que é preciso tomar para que ela realmente seja eficiente? Vamos ver? Olha só. Ela deve ficar armazenada, guardada em locais secos e arejados. Não dá para ficar exposta ao sol, no local com sol direto, né? Senão ela vai ressecar e vai perder sua eficiência. Atenção à data de validade. Então, como é uma borracha, o látex, né, tem um prazo, tem um lubrificante que vem junto ali, né, e tem um prazo de validade. Se passar muito tempo desse prazo, é claro que ela pode, né, não ser eficiente mais. Cuidado na hora de abrir essa camisinha, né, na hora de rasgar o pacote, certo? Por quê? Conforme o jeito que a pessoa vai abrir, rasgar, né, pode acontecer de furar, de rasgar ela. E aí, claro, temos que lembrar que os espermatozoides são microscópicos. Então, mesmo um minúsculo furo, ainda assim, eles são capazes de passar. E aí, esse método que era para ser uma barreira, né, já não vai mais funcionar, certo? E um outro cuidado bem importante é a questão da colocação, né? Então, ela tem uma partezinha que é uma pontinha, tá? Essa pontinha, ela vem propositalmente, né, para que segure ela e mantenha sem ar, né? Se ficar ar ali dentro, com a pressão no momento do ato sexual, consequentemente ela pode estourar, pode se romper, tá? Então é fundamental ter esses cuidados também, ok? Então é um método de barreira muito utilizado, né? Bastante eficaz se seguidas essas regrinhas aqui. Existe ainda a camisinha feminina, tá? A camisinha feminina é o mesmo esquema, bem parecida, né? O mesmo material, ela só é um pouco mais larga, tá? E mais difícil de ser encontrada em farmácias, né? Essa camisinha, ela também vai proteger o casal no momento da relação, não só contra a gravidez indesejada, mas também contra as ISTs, tá? Ela também não tem contraindicação, também não precisa da prescrição médica, né? Mas, geralmente, a camisinha masculina ela é muito mais utilizada, né, do que a feminina, certo?
As duas são eficientes, tá? Se colocadas da forma correta, as duas são eficazes. Mas um detalhe bem importante. Ah, mas né, o casal quer realmente se proteger. Vão utilizar as duas para garantir eficácia. Não, né? Não dá, por quê? Borracha com borracha, o atrito vai rasgar uma ou outra. Não dá certo. Então, é uma ou outra. Não pode utilizar, claro, as duas juntas, tá? Olha só, então, aqui a masculina, a feminina, né? Ela mais larga para que ela se acople bem dentro do órgão sexual feminino, certo? Mas o funcionamento delas, o princípio de ação é o mesmo. É formar uma barreira que impeça que os espermatozoides entrem no corpo feminino. Depois de utilizada, né? Deve ser retirada, amarrada, né? Feito um nó para que, né, o esperma fique preso ali dentro, até o descarte. Outro método de barreira é o diafragma, tá? O diafragma é essa cúpulazinha redondinha aqui, que é encaixado dentro da vagina da mulher. Então, ele tem alguns Por quê? Algumas contraindicações. Porque ele é um método que já vai exigir alguns exames médicos antes do uso. A mulher tem que saber fazer a colocação correta, tá? Se ele não for bem posicionado, pode acontecer a gravidez. Muitas pessoas que fazem uso do diafragma utilizam junto um gel chamado gel espermicida. Esse gel ele é passado por dentro do diafragma e, como o nome diz, espermicida, porque ele vai matar os espermatozoides. Então, ele vai ser colocado lá dentro da vagina, formando uma barreira que não vai deixar os espermatozoides subirem, né, lá para cima do útero, para chegar lá nas tubas uterinas. E ainda quando eles chegarem ali no diafragma, além deles estarem presos ali, esse gel espermicida vai acabar matando eles, ou praticamente todos eles, pelo menos, tá? Mas, né, é um método que exige exames, é um método que tem que saber colocar, saber tirar da forma adequada, tá? Então, não é um método tão simples quanto a camisinha, por exemplo, mas também é um método que existe, né? Chamado aí de método de barreira, ok? E os métodos chamados de comportamentais? Esse nome comportamentais, né, a gente já associa com comportamento. E é isso mesmo. É com base nas atitudes das pessoas, o jeito que elas se comportam, tá, durante a relação sexual. Que métodos são esses? Então, olha só. Muitas vezes, o casal vai observar o calendário mensal da mulher. Tentar identificar ali, a partir da data da última menstruação dela, qual é o período em que ela vai estar fértil, que dia que ela vai ovular. Só que esses métodos comportamentais, eles têm um alto índice de falhas, tá? Então, pode acontecer a gravidez porque eles não são muito eficientes. Então, que métodos são esses? Vamos conhecer. Um deles é a tabelinha. A tabelinha nada mais é do que um calendário em que a mulher marca lá o primeiro dia que ela menstruou, né? Marca lá quais dias ela menstruou e ela vai contar, depois do primeiro dia da menstruação, ela vai contar lá 14 dias, que é mais ou menos, né, a data em que ela vai ovular. Então, ela sabe que no dia da ovulação ela está fértil, uns 2 dias antes e uns 2 dias depois, ela também tem grandes chances de engravidar, tá? Então, não é um método muito eficaz, né? Ele tem várias possibilidades de falha, porque nem toda mulher tem o ciclo menstrual regulado, tá? E agora, né, antes a mulher marcava no papel, do calendário mesmo. Agora tem aplicativos de celular, né, que contabilizam ali os dias de menstruação, dias de ovulação. Mesmo assim, é um método pouco confiável, porque o ciclo menstrual da maioria das mulheres não é perfeitamente regulado e muitas vezes não bate com o aplicativo ou com o calendário, podendo acontecer uma gravidez indesejada, tá? Então, esse é o método comportamental chamado de tabelinha. E um outro método comportamental usado por homens é o chamado coito interrompido. O coito interrompido nada mais é do que, durante o ato sexual, o homem,
antes de ejacular, quando ele percebe que ele vai ejacular, ele retira o pênis da vagina da mulher. E aí, a ideia é que os espermatozoides não entrem no corpo dela, portanto não aconteça uma gravidez. Mas esse também é um método muito perigoso, porque muitas vezes durante a relação sexual saem secreções, lubrificação do pênis. E ali já pode conter alguns espermatozoides apressadinhos que, né, podem acabar chegando lá no ovócito e aí uma gravidez indesejada pode acabar acontecendo, tá? Então, não é um método nada eficiente, nada seguro, certo? Então, métodos de barreira são muito mais eficientes, a chance de falha é muito menor. E os métodos comportamentais são métodos bastante arriscados, certo? Temos um quiz aqui para ver se você está entendendo. Olha só. Qual dos métodos a seguir é considerado, então, um método de barreira? Na letra A tabelinha. Na letra B, o coito interrompido. Na letra C, o diafragma. Ou na letra D, todos eles aqui citados são métodos de barreira. E então? Método de barreira, a gente viu nessa aula, é aquele que vai impedir o encontro do óvulo com o espermatozoide através de uma barreira mesmo, né? Protetora. No caso dessas barreiras, a gente viu que são elas a camisinha, masculina ou a feminina, e o diafragma, que é aquela cúpula redondinha que também forma uma barreira impedindo, né, que os espermatozoides entrem no sistema genital feminino. Os dois métodos aqui, tabelinha e coito interrompido, não são métodos de barreira. A gente acabou de ver, eles são métodos comportamentais, métodos baseados em atitudes que as pessoas tomam, né? Analisando o calendário menstrual, achando que não tem riscos, mas a gente já viu que enquanto os métodos de barreira têm uma eficiência muito maior, os métodos comportamentais apresentam altos índices de falha, certo? Então, aqui o único, né, de barreira era o diafragma. Tabelinha e coito interrompido, métodos comportamentais. Questão também com base no que nós falamos até aqui, olha só. Dos métodos estudados até aqui, camisinha masculina, camisinha feminina, diafragma, tabelinha e coito interrompido, qual ou quais deles, que além de proteger contra uma gravidez indesejada, também protegem contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é só você anotar o nome de quais deles protegem, né, contra essas doenças. Anota aí.
Muito bem, então quais deles que você anotou aí que protegem contra, né, as doenças sexualmente transmissíveis? Porque muitas pessoas pensam, né, a questão da gravidez indesejada, e com certeza uma gravidez no momento, né, em que não é planejada, não é brincadeira, é algo para o resto da vida, é muita responsabilidade. Mas doenças também são problemas enormes, né, e muitas delas, como por exemplo a AIDS, né, inclusive pode ser, né, uma doença irreversível aí, né, sem cura, tá? Então, é bem importante lembrar, pensar sempre nesse aspecto de prevenção, de proteção contra doenças também. Então, entre esses métodos que a gente viu até aqui, porque na próxima aula vamos conhecer outros, tá? Camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, elas são barreiras que impedem a troca de secreções entre o pênis e a vagina. Portanto, protegem contra essas doenças também. E as outras? Os outros métodos que a gente viu não previnem contra as doenças. Por quê? No caso do diafragma, né, o sêmen do homem entra na vagina da mulher e há uma mistura de secreções ali, podendo sim transmitir infecções, doenças. No caso do coito e da tabelinha, como não está sendo usado nenhuma barreira, há um contato direto entre essas secreções, portanto, o risco de uma transmissão, né, sexual é muito grande. Então, as camisinhas são métodos, né, que além de proteger contra doenças, também vão proteger o casal contra doenças transmissíveis, ok? E mais uma questãozinha aqui. Qual a diferença entre métodos de barreira e métodos comportamentais? Quanto ao mecanismo de ação que a gente viu nessa aula, qual que é a diferença entre eles? E qual deles é mais eficiente? Por quê?
Então, olha só, se você respondeu que são os métodos, né, de barreira, que são mais eficientes, está correto. A diferença principal entre eles, qual é mesmo? Os métodos de barreira são aqueles que vão impedir o encontro dos gametas. Portanto, eles vão impedir que ocorra a fecundação, certo? No caso dos métodos comportamentais, que a gente viu, eles se baseiam principalmente no ciclo menstrual da mulher, né? Em prever data ali que ela vai ovular. Mas eles apresentam uma grande chance de falha, porque muitas vezes o ciclo menstrual dessa mulher não é regulado, né? E lá no caso do coito interrompido, muitas vezes os espermatozoides acabam estando ali na própria lubrificação do pênis, tá? Antes da ejaculação, pode sim ter a presença de alguns. E aí, né, mesmo que o homem retire o órgão antes da ejaculação, muitas vezes acontece sim uma gravidez, certo? Então, métodos comportamentais não são eficientes, pelo contrário, eles têm um alto índice, né, de chances aí de falha, certo? Enquanto que os de barreira são bem eficazes se utilizados da maneira correta. E aí, estamos fechando mais uma aula. Olha só, nessa aula a gente viu que métodos anticoncepcionais ou contraceptivos são aqueles métodos que vão, né, buscar impedir uma gravidez, vão tentar evitar uma gravidez que naquele momento, né, não é desejada. A camisinha é um método de barreira que, além de proteger contra a gravidez, a gente viu que protege também contra as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Os métodos de barreira que a gente conheceu nessa aula, as camisinhas, masculina e feminina, e o diafragma. Conhecemos dois métodos comportamentais, que é a tabelinha e o coito interrompido. Vimos que eles têm, né, altas chances aí de falhar. E veremos outros métodos ainda na próxima aula, tá? Então já sabe aqui, né, fica o spoiler da próxima aula. E qual desses aqui é melhor? Ou pensando em todos os anticoncepcionais dos que a gente ainda vai falar, tem um que é melhor? Olha só, o casal, né, maduro, responsável, que vai fazer o uso, né, vai ter relação sexual e vai fazer o uso de um método, ele precisa, né, escolher um método que melhor se adapte ao estilo de vida do casal, né? Então, por isso que a escolha do método ela precisa de um acompanhamento, principalmente de um profissional da saúde, para que esse casal seja orientado, saiba como usar, saiba qual vai ser o melhor método para eles, né? E sempre pensar na prevenção, na segurança e na questão da saúde do casal, certo? Então, mais uma vez, termino a aula agradecendo aqui a sua atenção. Te espero na próxima aula. Não esquece, né, de se cuidar, a pandemia não acabou. Muitas vezes a gente vê por aí já pessoas se comportando como se, né, as coisas estivessem normais, mas não, tá? É preciso muito cuidado ainda. Se cuida e te espero na próxima aula.